O programa a seguir é de total responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Glória a Deus, estamos no ar com o podcast Pregando o Evangelho através da sua história. Eu quero saudar a todos os ouvintes com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma tarde assim maravilhosa. Conosco nesta tarde está aqui o nosso auxiliar Denis Valadares. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E nós vamos estar orando para dar início ao podcast, para que o Espírito Santo de Deus ele habite entre nós, presente ele já se faz. Sua palavra está escrito que onde há um ou dois ou três reunidos no seu nome, o Senhor Jesus ele se faz presente, eterno, maravilhoso. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Nazareno, tarde gloriosa, aonde neste momento, ó Pai, presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo conosco, apresento nas tuas mãos, auxiliar deles, Valadares, meu Pai, toma ele nas tuas mãos, Senhor Jesus, abençoa o teu Filho, com toda sorte de bênção, a família, o ministério em Cristo, Pai, também. Eu oro, meu Deus, pela vida do sonoplasta, o nosso irmão Gabriel, Pai querido e amado, a tua palavra está escrito, ó Pai, que em primeiro lugar as coisas do alto e não as daqui da terra, Senhor Jesus, também está a minha vida nas tuas mãos, que eu diminua, mas que o Senhor resplandeça, que o Senhor nos use nesta tarde, para que possamos, Senhor Jesus, nesta tarde, trazer um ensinamento da tua palavra, para que os ouvintes, ó Pai, o qual já apresentamos diante de ti também, a irmã Rose, meu Senhor Jesus, toma tua filha nas tuas mãos, também o auxiliar Givanício, Pai querido e amado, onde quer que ele esteja agora, o Senhor dê um abraço de vitória. Tome toda a primazia, tome toda a direção. Te agradecemos em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então seja bem-vindo, auxiliar Givanício, aqui o podcast pregando o Evangelho através da sua história. E eu quero que meu irmão já salve os ouvintes e inicie assim a programação em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje alegres pelo convite que recebi, porque é para falar sobre José, que aparentemente parece uma história curta, só são alguns capítulos. No entanto, para nós hoje ele traz uma importância de obediência, de fé e permanência, o permanecer firme no que Deus nos ensinou. E é com uma alegria muito grande que a gente vai discorrer sobre sobre a história de José, desde dos seus irmãos até o seu reencontro com seu pai. Louvado seja Deus. Então o senhor lê o texto, para que a gente possa. Quando a gente vai pesquisar sobre a história de José, o hábito hoje, é ir para o ChatGPT, normalmente. Antes era o Google, agora é o ChatGPT. E o ChatGPT, ele coloca aqui, a história já começa em Gênesis 37. Só que a primeira citação dele é na sua genealogia, quando vai apresentar os filhos de Jacó. Então aí a gente começa lá em Gênesis 35, que começa falando de quem são os filhos de Jacó, a partir do verso 23, que diz assim, os filhos, nos casos, os filhos de Jacó foram em números de 12, Os filhos com Lia, Rúben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos com Raquel, José e Benjamim. Os filhos com Bila, a serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos com Zilpa, a serva de Lia, Gade e Asser. Estes, portanto, foram os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. E aí a gente já começa com um ponto interessante. Ele começa na narrativa com a primeira esposa, a segunda esposa, e as escravas subsequentes. No livro não está na ordem dos filhos, está na ordem de esposas. E aí o porquê eu quis começar com esse texto? Pelo parte crucial, que é Rubens, o primogênito. E aí quando a gente vai lá para Gênesis 30, para o 37, que começa a falar a história de José, ele começa a dizer como. Começa tratando que ele recebe um presente do seu pai. Lá no 37, a partir do verso 3, a gente vai seguindo pela leitura da Bíblia. A história de José, filho de Jacó.
no verso 3, começa assim, 37:3. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram-no, tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. E aí, o primeiro ponto, né, que eu observo, e esse aqui eu vou deixar um destaque, que é essa questão da túnica, né? Esse adorno dessa túnica. E aí eu vou dizer que foi a atenção quem trouxe foi minha esposa, né? Por que a túnica? Qual a importância dela? E aí foi o que me levou a falar dos seus irmãos primeiramente, né? Rúben era o primogênito, era o primogênito, né? Então, pelos usos, pelos costumes do tempo, essa túnica deveria ser para Rúben, né? E aí a gente está falando de Jacó, né? Que se aproveitou do momento de fraqueza do irmão para roubar a primogenitude. E ele o faz novamente sobre seus filhos, né? Ele toma essa postura da túnica, faz com que ele tome a primogenitura do Rubens e dê para José, trazendo os usos e costumes do tempo. E isso traz uma revolta para os irmãos, né? É tão atemporal que, tipo, hoje nós passamos por uma situação. Filhos, os pais podem dizer que não, mas os pais têm uma demonstração de afeto maior para uns do que para com outros, né? E isso, a Bíblia já mostra que isso é perceptível, né? A raiva, a Bíblia vai trazer como inveja, né? Mas não é só uma inveja, porque olha a raiva, eles não conseguiam nem falar mais com mansidão, né? Então, a mansidão ali morreu com os seus irmãos. Já estavam com repulsa, não olhavam mais, né? E aí você vê uma contenda familiar ali presente, né? E ocasionada por quem? Vamos dizer assim, pela falta de sabedoria do pai, né? Que quebrou os costumes que se tinha, né? Porque achou ali o filho da sua velhice. E o interessante é que a gente já ouviu, na verdade, muitos pregadores trazendo a ideia de ele amava José mais porque era o primeiro filho com Raquel, né? E aí mais a Bíblia traz que é o filho da sua velhice, né? Então foi o penúltimo filho dele, né? Depois veio o Benjamim, e aí a gente já começa a ver essa situação. Um detalhe também que traz no verso 2, que diz assim, ó, esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava o rebanho de ovelhas e cabras com seus irmãos, cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama dos seus irmãos. Nós vemos aí, auxiliar no início, Denis Valadares, e eu acredito que seja essa a razão pelo qual, né, a gente já observa no texto que os outros irmãos vieram a se irar, né, e criar, assim, aparentemente, essa questão da inveja, né, porque a gente observa que, na verdade, a tarefa de José, ele ainda é menor, porque ele foi o último filho, né, e o que a gente entende nesse versículo aqui é que ele observava, né, as formas que os irmãos se comportavam e passava para o pai, né. Aí, só que esse é o detalhe, porque eu citei isso depois. Pelo seguinte, a Bíblia fala que porque o pai o amava mais de todos, os outros filhos odiaram-no, tornando invejosos. Então a inveja, se é inveja, não é porque eu estou lhe queimando, não é porque eu estou falando mal de você. A inveja era realmente porque o pai o amava mais do que os outros, né? E eu fiquei nesse sentido também. Eu falei, não, a função dele era ficar falando mal dos irmãos. E aí o pai dava ouvidos a isso, né? Então os outros teriam a raiva dele, porque ele ficava falando o que eles faziam. Mas no texto fala o quê, né? A inveja é o quê? Aquilo que eu vejo que o outro tem e eu não tenho. E eu quero ter aquilo, né? E, na verdade, se a gente observar o papel do invejoso, ele não quer aquilo que ele tem inveja conquista. Ele quer ser, de fato, aquela pessoa. Exato. Ele né? quer...
quer se ver naquela posição. Naquela posição. Justamente. Então, aí a gente enfatiza que é o amor. É o amor. É o amor. A gente pode falar, a gente vai trazer alguma coisinha, mas tipo, é o amor. É o amor. E aí a gente vê essa falha dele como pai, né? Infelizmente, que hoje nós vemos da mesma forma, né? Sim. Aí o que eu acho interessante é que eu sou o filho do meio, né? E eu sempre tinha esse problema com os meus pais, né? Eu sempre dizia, é muita atenção para o mais novo, né? E às vezes também muita atenção para o mais velho. O mais velho dá uma dor de cabeça, né? E aí acabou dando alguma dor de cabeça, aí a atenção era para ele, depois a atenção para ela, né? Minha irmã, depois para o mais novo. E eu sentia esse isolamento, né? Agora, a diferença aqui é que ele demonstrava claramente, né? Que ele amava mais. Né? Ele amava mais a José do que os outros. E aí isso gerou esse descontentamento, né? Essa inveja que os irmãos tiveram para com ele. E por causa dessa inveja que a vida se a gente vai olhar pelo lado de tudo que aconteceu, mas não, se a gente botar pausadamente, né? José não tinha conhecimento do que seria o rei do Egito. Jamais. Né? Ninguém ali esperava que ele seria o governador do Egito. Então, esse início, essa conturbação dele com 17 anos ainda, né? Gerando esses atritos entre os irmãos. E para ajudar essa revolta, a gente vai para os sonhos. Sim. Né? E nós observamos nesse texto que o José, ele iniciou praticamente e ele não entendia o propósito que Deus tinha para com a vida dele, como também nós nos dias de hoje, né? Tudo nas nossas vidas já vem um plano de Deus, ele já vem traçado pelo um plano de Deus, e muitas das vezes nós em si, nós não tendo ainda esse entendimento, então a gente pode enfatizar, chegar a algumas situações que ele levou aos irmãos de José a isso. E o senhor citou algo muito importante aqui, e a gente vê, auxiliar, que o amor também incomoda. Né? Então o senhor fica à vontade. Essa parte, a gente fica, né, porque tão preso a esse detalhe do amor, porque Sim. O nosso cristianismo, nós queremos que a base dele é o amor. Né? E são dois amores que nós devemos ter. O primeiro, a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Sim. Né? Então, é amar todos por igual, né? Pela sua semelhança. Então, a gente fica muito preso. E essa parte do amor, ainda mais entre pai e filho, né? É muito pesada no tempo de hoje. Porque nos tempos de hoje, nós vemos aí as pessoas tendo filhos e se encontra a criança na cisterna quando nasce, né? Nas lixeiras, né? E muitos ainda cometendo abortos antes do nascimento. Então, esse desamor, ele é presente, essa falta de amor para com um. Imagine você tendo ali, até José era 11, tendo esses 12 filhos, e você demonstrar literalmente a afeição só por um. Por mais velho que Rubem fosse, que era o primogênito, ele sentia esse descontentamento, essa tristeza. E para aguçar essa raiva, né? Assim, esse sentimento esse descontentamento deles, a gente percebe novamente quando José tem uns sonhos. Eu vejo, assim, em partes eu vejo como inocência de José em contar seus sonhos. Mas há um momento que ele fala bem assim, no versículo 8, que eu fico na dúvida. Eu vou ler ele, mas eu fico meio na dúvida se era inocência ou se havia um pouco de maldade por perceber essas coisas. Porque no verso 8, ele coloca bem assim, ó, no caso no 7, né? Ele conta o sonho, né? No 6 e no 7, ele conta o sonho dos feixes. E aí o verso 8 fala assim, seus irmãos lhe indagaram, queres acaso governar-nos? Né? Como rei, dominando-nos como senhor? E eles o odiaram, agora vem o ódio, né? E eles o odiaram ainda mais, por causa de seu sonho e de suas intenções. E aí essa parte da intenção é o que me traz que eu fiquei assim, meu Deus, como é que vai ser essa parte da intenção? A intenção de José, no caso, ele tem intenção, ou era como seus irmãos questionaram? É que, na verdade, eu acredito e dá para eu entender assim,
que não houve uma intenção de José, né? A gente observa no texto que era a não houve, intenção que eles perceberam com ele. que eles perceberam com eles, porque Só aí, né, eles entenderam que achava que José queria ser maior. ser maior. E aí eu vejo que essa parte do ser maior tem impacto, por quê? Porque a gente vai lá para a túnica. Sim. A túnica era para ser assim, trazida e apresentada para o primogênito, né? E tudo isso gerou esse descontentamento entre os irmãos, essa frustração, e José não ajudava muito contando os sonhos. Né? Que os dois sonhos dele são sonhos fortes, né? E já deixa ele num patamar bem... Aí esses sonhos dele, né, alimentou, né, alimentou mais o ciúme, né, que aí agora deixa de ser ciúme e ele aumenta o nível de ódio. É porque enquanto é o ciúme, o ciúme, por mais que a gente vê hoje muitas coisas, mas o ciúme, ele não, até dependendo do nível de ciúme que você tenha, ele não vai gerar mal para o outro. Sim. Né? No entanto, ele passa a ser ódio. Ódio, ódio. Aí quando ele cresce, esse ciúme, ele cresce, o ódio, aí é onde nós vemos as mortes, né? Que nos nossos tempos nós vemos assim, a pessoa tem tanto ciúme que matou o outro, né? Então a gente vê isso e é o que acontece, né? O que eu acho, o que me maravilha com a Bíblia é isso. A Bíblia não passa pano em nada, ela mostra lá a realidade de tudo como aconteceu, né? Então foi os irmãos que maquinaram ali para tentar matá-lo, no texto que a gente vai ler mais na frente, né? Eu ainda acredito assim que a gente vê aí nesse texto que a gente está agora, que tudo era um propósito de Deus. E nem José e nem os seus irmãos, eu acredito que iam entenderia. Esse é o detalhe, por exemplo, a gente fala assim e acaba lendo com tranquilidade, por quê? Porque nós estamos lendo sabendo o final. Sim, sim. Né? Mas sabia. Imagina ali ele contando o sonho, né? Ele vai lá e conta o sonho, e a raiva dos seus irmãos. Que, veja, quando a gente vê aqui que os irmãos perguntam, caso você governará sobre nós? Sim. Né? Então, nós sabemos que ele vai governar sobre eles. Né? Mas, no momento, isso era uma revolta. E ainda uma revolta mais por quê? Porque ele era o mais novo. Se houvesse de governar pelos costumes, quem governaria seria Rubem, que é o primogênito. Então, veja, né? E ainda quebraria uma hierarquia aqui. Rubens morreu, seria o segundo, né? Então tinha 10 na frente dele para governar. Né? Ele é o 11º, né? Teria 10 na frente dele para governar. Então, esse sonho dele, que gerou esse sentimento de... esse ódio, né? Que os irmãos tiveram. Por quê? Porque ele estava quebrando um rito grande de costumes. E a gente observa que no verso de número 10, o 9 foi quando ele teve o segundo sonho, né? E isso até para o próprio pai, o Jacó, o 10º. Nós vemos no 10º, que até o próprio pai o repreendeu, né? O pai também achou que... Agora foi pesado. Não é verdade, filha Denis, né? Nós vemos aqui o 10, e contando o seu pai e a seus irmãos, o repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-se perante ti em terra? Aí, como o sonho é o sol e a lua e as estrelas, aí o Jacó já percebeu, espera aí. E veja que depois assim, mas no mesmo gerou ciúme dos seus irmãos, no verso 11, no mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúme dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Né? Ele o repreendeu, mas aí Jacó já ficou alerta. Sim. É a segunda vez que ele tem esses sonhos assim, né? E aí lembra, olha, como foi que Deus chegou a mim? Foi em sonhos. Aí aqui já tá, né? Especulando, né? Tá começando. Estamos especulando, né? Mas esse segundo sonho fez ele repreendeu, né? Eu acho que eu vou dizer assim, que a primeira repreensão, mesmo assim, arde os irmãos em raiva por ele, mas Jacó já fica mais atento. Ele já aguardou aqui. Porque ele já ficou ali, olha, e passou a refletir sobre o que ouvira. O que né? será acontecer de agora em diante? Creio que ficou isso nesse pensamento dele. Ele começou no coração. É quando alguém fala algo, assim, a gente tá numa pregação e
aquele negócio fica ali martelando, né? Aí, se a gente não tem discernimento, a gente vai dizer bem assim, contaram da minha vida pro pastor, contaram da minha vida pro irmão, e ele tá usando um púlpito para falar de mim. Sim, eu já Né? vi muito isso. Né? Entendeu? E aí, quando não, é eu que preciso mudar em alguma coisa e estou com meu coração duro para isso. E aí Jacó, ele já foi atento, ó, já é o segundo sonho assim, né? Então, por que será isso? Ele já ficou, Jacó já teve essa percepção, mas ainda assim, na narrativa bíblica não muda, vê que ele não muda a postura, né? Ainda continuam seus irmãos, esse sentimento de repulsa com seus irmãos. Lá no verso 18, ele vai... Deixa eu ver isso aqui, viu? Aí é onde acontece a primeira... A oportunidade, né? E o começo do... Eu vou dizer assim, o começo do sofrimento de José, né? Porque aí Jacó manda ele ir para olhar os irmãos. Aí eu entendo por que manda ele. Porque ele contava os podres dos irmãos. Sim, e era o né? filho que ele amava e tinha confiança, né? Vamos lá, ele tinha confiabilidade, porque era o filho que queimava, que estava ali queimando, né? Sim. Contando os podres dos seus irmãos. E aí mandou para ver onde é que eles estavam. E aí o verso 18, ainda lá no 37, ele coloca, né? Eles o viram de longe e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte. Né? Então veja que a intenção inicial era tirar a vida mesmo dele. Né? Aí já começou uma conspiração. Isso, né? Tirar, olha, vamos acabar com ele. E combinaram entre si, eis que vem se aproximando aquele sonhador, né? Já tinha até o ar de sarcasmo, né? Sim. Aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Mais um sarcasmo para com ele. Todavia, Rúben, ouvindo isto, salvou de suas mãos e propôs aos irmãos, não lhe tiremos a vida. Olha, né? Aí eu venho aqui, ó, o primogênito, que é aquele que, tipo assim, que sofreu o maior dano, né? Porque era um presente que deveria ser para ele, um simbolismo que seria para ele como o primogênito, mas ele é o que tem o zelo pelo irmão. Ele ainda fala, não, para que isso? Porque vamos pesar o sangue do nosso irmão, nas nossas mãos, o sangue do nosso irmão. E aí, mais na frente, vai mostrar que ele falou que jogasse na cisterna, mas o sentimento dele era o quê? Depois ele ia pegar e levar para o pai. Era como se fosse assim, vamos dar um susto. Isso. Né? Ao invés de matar, vamos dar um susto, mas ele já pensando, que no texto mais na frente ele fala, que e aí ele tomaria e levaria para o seu pai. E uma coisa assim que a gente observa nesse verso, o 21, e o senhor colocou bem, né? Porque Rubens, né, nessa história aqui, desse texto aqui, a gente observa que ele seria o que deveria ter mais raiva de todos, né? Porque isso. Agora a bênção que viria para Rubens, né, já foi para o seu irmão. Exatamente. E aí o interessante aqui, porque mostra que na Bíblia não fala qual foi o irmão que começou a essa trama, mas a gente sabe quem não foi. Sim. Né, que não foi o Rubem, porque ele já, ao invés do que falaram, ele foi e contrapôs, né? Ele falou, não, né? E aí eu vejo cuidado, né? Que ele fala, na Bíblia fala que ele fala, né, no 22, afirmou Rubem, não derrameis sangue humano, lançai-o neste poço, aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele, para o ferir. Ele somente disse isso para livrar José da mão deles, e assim que possível, restituí-lo a seu pai. No verso 22, né? Então, Rubem já teve uma atenção e um cuidado, né? Para que, olha, não, vocês querem matar? Não, vamos, como eu disse, vamos dar um susto. Sim. Né? Vamos dar um susto nele. Mas ele já falou isso, já pensando, ele não morre, eu consigo trazer para meu pai. Né? Rubem tem esse cuidado. E aí ainda tiver assim, tipo, José nem tinha chegado ainda. Justamente. E uma coisa assim que chama atenção nesse versículo é que o Rubens, além de todo esse cuidado, por ele ser o mais velho, ele já conhecia o comportamento de cada um dos irmãos. E ele sabia que se não houvesse esse cuidado e essa intervenção dele, eles iam realmente cefar a vida de José. E aí se brincar, até parece assim, não, eu vou tentar arrumar um jeito, porque se brincar, se eu não concordar, até eu vou junto. Vou junto. Mas seria isso o caso, né? A gente vai nas especulações
do texto, do né? texto. Que a gente lê, como eu disse, o porquê eu gosto de ler assim, ponto a ponto. Porque a Bíblia, ela é a história de um povo, e aí a gente sabe de tanto ouvir pregações, né? Mas há esse cuidado que a gente tem que olhar ali, naquele momento, como foi o sentimento, né? Naquele momento, o que aconteceu, né? E aí você vê que aí a gente percebe esse sentimento de repulsa, esse sentimento de raiva e o desejo, que ponto chegou esse desejo, né, da morte. E aqui ninguém esperava que ele fosse. Na verdade, a intenção era acabar com esse sonho dele ser governador que era apresentado, né? Que aí eles falam aqui no 20, né? Veremos que acontecerá com seus sonhos, né? No verso 20. E depois matemos-lhe, lançamos uma cova e diremos uma besta fera comeu e veremos que será dos seus sonhos. Né? Aí você vê que, então, era um traço já de raiva, né? Voltado para os sonhos. Nesse momento fica específico que a repulsa dele pelos sonhos, né? Mostrando que ele governaria, né? Nos sonhos. E aí, fez essa maquinação, o Rubem tem um discernimento, né? O Rubem tem a sabedoria e evita que isso aconteça. Ele vai, né? E se nós vamos nos aprofundar mais, né? Nós vamos nos aprofundar mais em que sentido aqui, ainda na questão de Rubens. De Rubens, sim. A gente observa o cuidado de Rubens. A gente observa que Rubens teve um receio que ele também pudesse ser envolvido, né? Nesse entrelaço de morte. Ele poderia ser um também que poderia vir a morrer, no caso os irmãos percebessem que ele também já estava ali naquele momento, naquela posição, defendendo José, né? E sendo contra os outros demais. Isso. Não é verdade? O auxiliar deles. Então, a gente vê que houve uma preocupação, houve um cuidado, houve um receio, né? Isso. E o que eu quero dizer é que dá um entendimento também que Rubens poderia até, se isso acontecesse, ele poderia também ser responsável, porque até o próprio Jacó poderia dizer, mas você, como mais velho, você não é o primogênito. Por que você deixou que isso acontecesse? Isso acontecesse, né? Aí mais na frente a gente vai ver essa mesma preocupação quando é com o Benjamim. Sim. Né? Aí, né? Aí veja, ainda a partir desse ponto de Rubem, a gente vê esse cuidado, e onde eu percebo um detalhe. A gente tá, né, lendo Gênesis 37. Sim. E aqui não tem a lei. Não. Aqui não é a lei. Então, era o quê? Era só o conceito moral. Moral. Então, eles entendiam moralmente que tirar a vida de alguém não era bom. Não. Qual é o exemplo que nós temos? É o Caim e Abel. Sim. Né? Que é um irmão que matou o outro irmão. E o peso que houve sobre quem o matou. Quem o matou. Né? E as características semelhantes. Exatamente. Características o mesmo motivo que levou à morte, né? De um, sim, seria a morte do segundo, do outro. Segundo não, né? Seria do outro agora registrado. Isso. Então, eles tinham, todos, né? Não é só o Rubem, todos tinham um ensinamento moral. Lembrando que a narrativa do Gênesis, a Torá em si, né? Os Pentateucos, eles foram apresentados inicialmente de forma oral. Então, até aqui a história do Gênesis e a história de Noé, ela era mantida de forma oral. Sim, então, eles tinham esse conhecimento de forma oral desse conceito. Olha, nós cremos em um Deus, e esse Deus, ele fala que matar não é certo. Ele tem uma linha moral. Né? E aí, eles estavam nesse tempo, eles são nessa moral. E essa moral pesou em Rubem. Olha, por que deixar o sangue de um homem nas nossas mãos? Né? Que ele nem fala do irmão, ele fala o sangue de um homem. O homem de um humano, né? Que ele coloca, derramaremos sangue humano, né? E aí depois ele vai e mostra que a preocupação dele para com o irmão. Para não dizer assim, olha, não é porque é nosso irmão, é porque ele é humano e não podem matá-lo. E aí a gente vai para esse zelo de, se eu disser que não, né? Eu vou junto, né? É uma especulação, mas é onde a gente parte, né? Da ideia de como se posicionar. Sim. E Rubens teve, né? Esse cuidado. E aí a gente vai lá para o verso... Cadê? Eu estava no 23. Né? No 23. Pronto. Aí a gente vai... Aí eles o prendem, né? Sim. Ele é colocado numa cisterna. No entanto, né? Aí a gente vai lá para o versículo 29. E antes que a gente entre no 29 e ainda no 24, né? Uma questão aqui que a gente observa no verso 24
é que eles tiveram o cuidado, porque a gente observa que toda cisterna ela tem água. Mas ele tá numa cisterna seca, né? Numa cisterna Vazia. seca, né? Isso. Porque poderia, se no caso dessa cisterna tivesse água, até mesmo no que eles colocassem, Morrer afogado. morrer afogado. Veja É. que houve uma conspiração, já tinha um plano para ser colocado em prática, mas diante da intervenção eu creio que Rubem. através da intervenção do Rubem, até esses cuidados já Se tornaram maiores. já se tornaram maiores. E aí veja que como não viu que Rubem não mataria, eles vendem botam o José na cisterna e o vendem. Só que eles vendem sem Rubem saber. Né? Então o que acontece? Falou, o Rubem já é a favor dele. Então, se vamos fazer aqui, beleza, não vamos matar não, mas vamos fazer o quê? Né? Aí mostra, né, que passaram mercadores e tal. Aí onde vem o verso 29. Isso. Né? Entretanto, quando Rubens tornou a cisterna, eis que eis que José não estava mais ali. Então, enfurecido, rasgou suas vestes. Veja, mostra aqui primeiro que ele não participou da venda, Não, né? Ele não tinha conhecimento. não tinha. Os irmãos o ouviram, colocaram na cisterna para dar vamos especular, né? Para dar um susto nele. E quando vai lá para agora fazer o que ele disse, né? Não, vamos fazer isso para restituir a meu pai, né? Depois. E quando ele chega, o medo que ele teve. Então, quando eu falo assim, rasgou suas vestes, é um costume judaico de que alguém morreu e aí rasga as suas vestes, e aí aqui só falou rasgou as vestes, mas o rito é rasgar as vestes e jogar a terra sobre sua cabeça. Sim, justamente. Né? E aqui ele rasgou as vestes. Então o que ele falou? Mataram meu irmão. Mataram meu irmão, justamente. Né? Mataram meu irmão. E saído ao encontro aí no 30, né? E saído ao encontro de seus irmãos, desabafou. O rapaz não está mais lá. E aonde irei? Pronto, ele é proporcional, né? E eu, aonde eu irei, né? E agora? Sim. Vocês mataram meu irmão, o que eu vou fazer? Pois Né? não Imagina, tinha conhecimento. imagina o pânico dele. Né? Apesar que já sabiam o que queriam fazer, né? Já maquinaram que não, vamos dizer que um animal o matou, né? Mas não, aí ele entra em pânico ali, mostra que tipo ele teve a preocupação com o irmão, ele teve esse zelo, né, com o irmão nos dois momentos, e o pânico que ele teve de já sentir, como se ele já estivesse sentindo o peso do irmão morto ali, mesmo vivo, né? E aí descobre que foi levado, né, na cisterna tudinho. E aí vem a parte da história que a gente sabe. Eles rasgaram, pegaram a túnica dele, bonitinha, que foi um dos motivos da qual, né, gerou esse descontentamento entre os irmãos. Rasgaram, botaram sangue de um dos animais e levaram ao pai. Olha, quando vimos, na narrativa a gente vai perceber que eles assim, não, nós nem o vimos. Só encontramos a veste. E outra coisa que a gente observando, auxiliar Denis, é que eles tinham tanta aquela ansiedade que aquelas túnicas fossem dele, e quando eles tiveram ela, eles não tiveram cuidado de ter o zelo para com aquela túnica que tanto eles almejavam. Porque aí eu vou para um ponto que eu penso o seguinte, assim como os irmãos perceberam essa demonstração de afeto, de amor mais detalhado de Jacó para com José, se eles fizessem isso, haveriam todos que estão ao redor também perceberiam, dizer assim, essa história está mal contada. Perfeitamente. Então, o motivo que gerou tanto descontentamento, ele tem que ser o objeto que faça com que acreditem em mim. Sim. Então, vamos rasgar essa veste, vamos melá-la de sangue e vamos dizer que a achamos. Precisava ter uma credibilidade. Exatamente. E até então, como era que Rubem ia dizer, chegar para o pai, né? E ele ia falar sobre esse desaparecimento de Ele Rubem. não teria como... Se ele não viu, ele não tinha uma convicção, porque ele não percebeu. Ele ficou sabendo depois que o venderam. Depois E por isso aí, de tudo passado. Mas até então a gente observa que dá um entendimento que o Rubens achava que tinham matado o José. Isso é visível porque, como eu disse, pela questão do rito, né? De rasgar suas vestes. Sim. Né? Que é um sinal de o que é que eu vou fazer, né? O que há de mim agora? A gente diz assim, hoje seria um pânico. Né? Um pânico assustador. E é o peso da dor do irmão, né? Sim. E aí é levado, ele é vendido como escravo, né? Aí a gente começa lá no 39, que já é ele na casa de Potifar. Sim, sim. E aí aqui a gente começa a ver já alguns detalhes. Porque
ele usado como vendido pelos irmãos, capítulo 39. Mas do 37 não, né? Não, capítulo 39. Ah, você tá no tem 38. Capítulo. É porque o 38 é a história de Tamar, né? Entendi, Aí vai... Tamar, vi agora. Aí vai pro 38. Perdão, É. isso mesmo. Aí, quando você chega no 39, né, tem o texto assim, ó, o Senhor estava com José e o amparou, o abençoou em tudo que tocava, né? Ele foi, agora, visivelmente, José, sabendo que seus irmãos não o amavam, agora está em uma terra estrangeira, escravo. Mas veja que ele não deixou de viver a vida. Entendeu? Uma prova que assim, eu tô preso, então daqui pra frente agora eu empeno. Eu já sei que Deus não tá comigo. Porque se os meus irmãos fizeram isso comigo, Imagina aquele que não me irmão. conhece. Imagina esse povo aqui que tá numa, que eu nem sei quem é. Que está na terra, né? Então José, ele teria todos os motivos pra ser o pior escravo do mundo. Tinha. Ser o escravo que gerasse contenda, o escravo assim, que já... Um homem cheio de ódio. A repulsa, né? Pela traição que ele sofreu, e vindo pelo que maquinaram. De quem ele não esperava. Da família, exatamente. Então, mas não. Eu entendo que José, ele aprendeu muito bem. O lado bom da demonstração de afeto com o pai é o quê? Se ele passava muito tempo com o pai, então o pai falava muito do que Deus fez com ele. Né? A gente volta lá para a história oral. Então essa história oral que era contada, né? Eu entendo que ele ouviu muito. Uma prova é que ele manteve a linha moral que é apresentada desde o começo, né? Então ele está como escravo, mas ele continua fazendo as coisas do seu... E algo que o senhor colocou aí, que muito importante, e principalmente na questão oral, dá um entendimento aqui já no 37, ele já na casa de Potifar, motivo ali que ele tinha todo aspecto para criar ódio pelos seus irmãos e entender que toda aquela imaculação que foi a conspiração que levou ele a chegar aqui, ele poderia, nesse momento, ele aqui, né, ele, deixa eu ver, meu Deus, como é que eu posso colocar, que da agora em diante a vida dele seria uma vida totalmente devastada, mas eu também entendo que quando ele, nessa ouvida oral com o pai dele, creio que o pai dele sempre colocava a confiança em Deus. Isso. Aí eu vou pro ponto-chave sobre essa questão do, assim, o destaque, né? Que a gente trata muito. A gente fala bem assim, olha, se com Deus tá difícil, E sem Deus. imagina sem. Né? Aí eu penso assim, né? Aí a gente vai para especulações, certo? Sim, né? sim. Quando ele, no verso 3, né? O senhor egípcio, né? Percebeu que o Senhor, Deus, amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Então ele manteve aquela vida ali, né? Ele continuou Aquela sendo uma boa pessoa, né? exatamente. Ele continuou sendo uma pessoa boa. E no momento que há a oportunidade, que, vamos ser sérios, era uma oportunidade propícia para ele estar ali e deitar com a mulher de Potifar. Sim. Né? Mas aí eu digo assim, ele diz assim, olha, rapaz, eu obedecendo a Deus, meus irmãos tentaram me matar. Imagina. Né? Imagina se eu caio na vontade da carne, ou se eu sirvo a essa senhora traindo meu senhor, no caso que era o Potifar. Né? O que será de mim então? Né? Então ele tem. Né? E aí a gente vai para o nosso tempo, que é essa questão, que a gente tem o hábito assim, olha, ela criou todo o ambiente. Todo. A narrativa que todo o versículo 39, a maior parte é só sobre essa questão. Sobre isso. Né? E aí, ela criou todo o ambiente, ela trouxe todo o espaço para dizer assim, olha, botou os servos para longe. Foi tudo planejado. Ela maquinou direitinho ali para que isso acontecesse. E aí a frustração dela em ser repudiada, né? Que ela foi repudiada por José. E aí essa revolta faz com que ele tenha um peso a mais sobre a vida dele agora. Agora, responsabilidade a mais. Além de escravo, agora eu sou um prisioneiro. Aí veja o ponto. Eu sou um prisioneiro por fazer o que é certo.
Imagina a mente de uma pessoa, não, eu tô sendo punido porque Por algo que eu não fiz fiz. porque eu fiz o que é certo. É. Né? E aí a gente para e pensa que, exemplo, muitas situações na nossa vida, a gente deixa de fazer o que é certo para uma boa convivência. Né? Eu lembro de uma situação, que aconteceu constante em um espaço que eu convivo, que houve um incômodo, né, da minha parte e de outra pessoa que estava. Eu contei para outra pessoa que também era cristã. Eu falei, olha, a gente evitar de falar de Deus, né? Aí nós estamos sendo coniventes com o pecado do outro. Se eu estou vendo algo errado acontecer, e aí eu não quero ser quando nós acabamos sendo partícipes de coisas erradas, não estou ali, mas eu estou no meio, estou envolvido, né? E aí essa parte nós somos coniventes, né? Então nós como cristãos nós temos que nos posicionar. E aí a gente vê isso em José, né? Ele fala, eu tô certo, eu não posso militar com a senhora. Aí, que desrespeito é esse para com o meu senhor, né? Aí quando fala senhor, está falando do Potifar. Do Potifar. Né? Desrespeito seria eu com o Potifar, né? Que é o cara que manda em mim, é o homem que manda em mim. Como é que eu faria isso contra ele? Ele me deu moradia. Né? Então, quando ele fala assim, quando eu trago essa ideia desse cuidado, tipo, José, ele era um escravo, mas ele não era escravo igual aos outros. Não. Porque Potifar viu que havia algo diferente, né? A gente traz, aí como eu digo assim, o cuidado com ler o texto na sua ordem certinha, porque ele coloca aqui, ó, no verso 3, né? O Senhor egípcio, eu vou ler novamente, né? Aqui, o Senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que ele realizava. Então, o egípcio fala que, se Potifar fala que o Senhor Deus, já está falando do Deus que José crê. Então, ele teve momentos, né, de conversa com José, né? E conhecendo, vendo que tudo que esse rapaz faz, dá certo. Tudo que esse menino coloca a mão dá certo. Eu acho que Potifar poderia até pensar assim, como é que esse menino virou escravo? E a gente vê que mesmo ele sabendo que ele era um escravo, que até foi ele que comprou, né? Mas ele sentiu uma confiança tão grande, isso, né? Que ele deixou a sua casa. Deixou tudo, não era semelhante ao governo, é claro, mas tipo, quem administrava era o escravo. E se a gente for pegar na história, isso não é uma coisa comum. Não era, que o escravo é para servir. Mas não tem essa história de, esse escravo é bom, ele vai estar à frente das coisas. Não vai. Que autonomia um escravo tem? Não tem nenhuma. E José tinha. Era um escravo com autonomias. Né? Ele administrava tudo aquilo ali. Então, a ideia da obediência, né? E ainda voltando para o conceito de moral, né? A moralidade que José tinha era tão forte que ele poderia fazer que ninguém saberia. Porque a gente pode pensar assim, ela queria o quê? Ela só queria estar com ele. Pronto, deitou com ele. Era a única coisa. Pronto, aí fez o conceito assim, é o desejo que eu tenho. Quando eu tenho, o desejo morre. Poderia acontecer isso aí e ficou por isso mesmo, pronto. Mas não, há um peso e é um cuidado tanto para José, por obedecer à lei de Deus, e para nós como cristãos em nosso tempo. Né? É algo desejável, agradável aos olhos, mas tipo, fique no desejável. Auxiliar Denis, a gente pode até trazer isso para o dia de hoje. Sim. Né? Para que a gente entenda que a obediência, a moral, mesmo hoje nós estamos numa geração e num momento que, querendo ou não, nós temos uma perda assim, muito grande nesse sentido. Sim. Né? Mas José ele se manteve firme. Né? Exato. Então, o que é que nos ensina hoje? Que nós devemos seguir o exemplo de José. Por mais que o momento e a situação que pareça propício. Né? Aos nossos olhos. Isso. A gente sempre eu gosto de usar como exemplo para conceitos de pecado, essa questão de Eva. Né? Sim. A gente sabe que é errado. Eva sabia que não podia comer do fruto. Sabia. Né? No entanto, alguém sussurrou no seu ouvido, para Eva, né? A serpente sussurrou de uma maneira diferente, que agora o fruto parecia agradável aos olhos. Né? E aí como isso é pra gente?
eu sei que é errado trair. Não, mas houve um momento propício para que eu traísse. Aí eu vou lá e eu faço. Houve uma fraqueza. Né, Ainda vai dizer fraqueza. Eu não vou nem partir para fraqueza, vou dizer assim, olha, houve uma situação propícia que acho eu que ninguém vai saber. Exemplo, eu estou em um lugar onde ninguém me conhece. E aí apareceu a oportunidade, né? E José, ele não. Então a gente tem como exemplo, olha, independente que você esteja em um lugar onde ninguém conheça, mas quem está vendo é Deus. Deus, ele vê tudo. Eu lembro uma vez, logo no começo do Evangelho, quando eu entendi o conceito que, olha, Deus está sempre presente, né? E aí você vê, se dá um susto, assim, meu Deus do céu. Então, quando eu fiz aquilo, olha, Deus estava presente. Então, ele sabe todas as coisas. Então, a preocupação não é com quem vai ver, e sim se eu vou estar agradável aos olhos de Deus, né? E José teve esse cuidado. Né? Aí a gente, como a gente sabe, né, ele vai... ele recusa essa investida da mulher de Potifar. Ela segurando a veste dele, já com a intenção de o despir. Ele corre, então entende-se que ele saiu semi-nu daquele espaço, né? E aí o tomam como se fosse, não, ele estava tentando realmente abusar dela. Né? Porque aquele momento, na verdade... A situação era propícia para o julgamento. Para o julgamento. Na verdade, quem era que José tinha de testemunho naquele momento? Só Deus. Isso, humano ninguém. Humanamente ninguém. E ainda mais, por mais que ele tivesse testemunhas, vamos lembrar que ele é o escravo, ele não tem voz. Não tem voz. E outra coisa, o Potifar não ia deixar de acreditar na esposa para acreditar no José. Por mais que fosse verdade, né? Ele vai dizer, não, esse cara, como você teve a oportunidade? Né? Teve essa oportunidade e acabou se desviando disso. Né? E aí agora ele sai de agora linha de escravo, né? Ele é jogado na prisão. Né? E aí a gente vê o detalhe que deixa eu ver aqui para o verso 20 e o 21, que é essa parte que é só para a gente manter o lance da leitura, sabe? José tomou e entregou na casa do cárcere, né? Lugar onde preso foi. Isso. Aí quando ele testifica, né, a prisão. Como eu disse, agora escravo e prisioneiro. Deus estende a sua bondade e poder. Cadê? Tem um texto que Deus fala, né? Aí no cárcere, pronto. Pronto. No 21, né? 21. Contudo, o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro. Essa parte de bondade, quando a gente lê, eu me lembro do fruto do Espírito. Sim. Né? A bondade. E aí, eu entendo que, mesmo com tudo, o que manteve José centrado foi a mão de Deus ali mantendo ele firme. E a gente observa que, a partir do momento que ele entrou na casa de Potifar, mesmo como ele escravo, mas sentiu ele diferenciado, a partir do momento que José entrou no cárcere, até aquele que era o chefe de tudo, daquelas masmorras ali, o carcereiro-chefe, né? Carcereiro-chefe, ele sentiu também que em José havia algo diferenciado. E desde quando José ele é preso, né? A máquina da morte dele, os seus irmãos máquina da morte, no começo 39, fala que o faraó que vê que ele é abençoado por Deus. Justamente. Né? Mas aqui, ele na prisão já é diferente. Contudo, o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro. Veja, agora não é mais alguém dizendo, olha, veja que esse cara é bom, não. Agora é Deus mostrando aqui, olha, eu estou trazendo bondade para ele, eu estou trazendo a minha graça sobre a vida dele. E aí o carcereiro-chefe vê isso com bons olhos. Sim. Né? E eu digo que na narrativa assim, da história, é o primeiro momento que há Deus dizendo, né? Deus falando sobre ele. E o crucial é a bondade. Porque a gente pode fazer o que for, mas a bondade, ela é partindo da bondade que nós vamos para o amor. E aí a gente observa assim, como é que pode um homem que vem passando por todas essas características, ainda existe algo tão maravilhoso nesse homem? Por que esse homem tão bondoso
diante de tantas circunstâncias que esse homem tem passado, né? Até aqui onde a Isso gente continua. vive. E ele continua com essa bondade. E é uma coisa interessante que o senhor colocou, que é o seguinte: a gente lê, a gente está lendo o que foi uma parte, né? É um fragmento Sim. de anos de história de José. Certo? E aí, assim, então, a gente subentende que ele contou a sua história para essas pessoas. Se alguém perguntasse, um exemplo, foi o que você fez aqui? Foi o que você fez? Aí vai perguntar, rapaz, ele vai contar a versão dele, né? Aí vai dizer assim, mas como é que você virou escravo? Aí ele vai dizer, meus irmãos me venderam. E geralmente, até nos dias de hoje, a gente vê que, eu digo porque eu já trabalhei em presídio, e eu sei disso, que quando um preso ele entra no presídio, para primeiras avaliações, e quando ele vai, a priori, ele vai para a tranca, uns 15 dias, para poder pegar vamos dizer assim, um costume. O macete do lugar, né? O macete do lugar, se aperfeiçoar. Mas quando ele foi colocado no pátio, aí foi aí, creio eu, onde ele contou a sua história. Porque no caso, na narrativa não mostra, né? Sim. Exemplo, em que momento. Né? Mas, exemplo, entende-se que se ele ficou houve um agrado da parte do carcereiro, né? Que no 23 fala assim, não, no 22, né? Assim o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere. É um preso que gerenciava os presos, certo? E sobre todos que estavam ali presos. E ele se tornou supervisor de tudo o que passava na prisão. Então, aí o carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. Né? Então aí, novamente, a gente vê de novo, olha, Deus que o abençoou para que ele continuasse assim. Aí, a partir desse momento, que a gente entende que, então há um propósito nisso. Porque até então, era só raiva e ira que os irmãos tinham. Isso. Né? Tinha o sonho dele, mas o sonho dele era um sonho. Não havia um sentido. O pai teve uma percepção, por que esse sonho, né? Começou a refletir. Né? E aí agora, Deus trazendo bondade para ele. Deus fazendo com que o carcereiro visse graça aos olhos de José. E tudo que José agora coloca em todo lugar que ele está, o que ele faz é abençoado. E prospera. Exatamente. O conceito de bênção, né? Dá certo. Dá certo ao ponto do carcereiro, ele prisioneiro, ser a pessoa que administra os prisioneiros, e o carcereiro diz assim, não, tá na mão de José? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Não se preocupe, não. O cabo é bom. O cabo é bom, né? É um homem bom ali. Ali faz as coisas assim. Aí pode dizer assim, não entendo o que esse cara tá fazendo aqui, mas eu sigo ordens, né? Então, é um presidiário, mas ele administrava a prisão. A gente vê que nessa questão aí que o senhor frisou, vamos dizer que esse carcereiro, ele fosse o diretor. Como aqui são um cárcere egípcio, né? Então, no cárcere egípcio, o que acontece? Eles têm o carcereiro-chefe, né? O que a gente vai chamar como se fosse diretor. E vai ter escravos, que esses escravos fazem manutenção e limpeza, dependendo do nível de cárcere que fica, né? Porque vai ter aqueles que vão ser mortos, né? Nos egípcios tinha o culto de morte, dependendo do que acontecia. Tinha. Também ele tinha, no cárcere egípcio são 3 subdivisões. Aqueles que já sabem que iriam morrer, aqueles que seriam presos e seriam sacrificados para os deuses, né? E os presos que ficariam ressalva esperando o julgamento de Faraó. Porque, na verdade, quando José ele recebe aquela acusação da esposa de Potifar, na verdade era para José ser morto. Seguindo a linha, Né? é morte. Porque ele é um escravo que tentou pegar, né, que tentou abusar do seu senhor, praticamente. Né? Seria a morte. E esse peso não cai sobre a vida dele. Porque vê que é aquele lance, o carcereiro vai falar assim, rapaz, esse menino, ele acredita vamos dizer, especulando, que ele acredita em José. Né? Mas sabemos que foi a bondade de Deus que trouxe esse juízo para ele. Né? José, no caso, não cai o peso da morte sobre José novamente, agora porque Deus intervém.
Deus, aí a expressão Deus o assiste, né? Sim. Na Bíblia ele fala assim, e assistiu Deus. Assistiu, há uma assistência de Deus. Aí quando a gente fala assim, assistir, você não, Deus está vendo, né? Está assistindo, Não, houve a assistência, né? É que a gente só tomar cuidado com as palavras, né? Aí, então Deus o assistiu com bondade e fez com que tivesse graça sobre os olhos do carcereiro. Então a gente já vê aqui agora Deus colocando uma posição. Agora, por que isso aconteceu? Porque ele se manteve. Ele se manteve na posição, ele se manteve firme, né? E aí a gente volta agora ao carcereiro, que é um escravo, presidiário, administrador da sua prisão. Deixa né? que... Como é a mão de Deus sobre a vida da pessoa. Né? Aí a gente vai dizer, ele teria tudo, literalmente tudo, para poder dizer assim, cara, eu vou empenar. Eu tô cansado disso. Eu tô preso porque eu fiz o que é certo. Olha o peso, né? Eu tô preso. Então, se eu tô fazendo as coisas certas, eu tô assim, não, então eu vou fazer o que é errado, então vai me dar bem. Errado porque pelo menos ou me dou bem ou... já ruim já estou. Né? É aquela história, errado já está dando. Né? Então, né? Mas não, há um cuidado. Né? E esse pensamento, para o nosso tempo, ele é muito forte nas pessoas hoje. Como você falou de presídio, Conselho de Assistência, né? Eu tive uma oportunidade com um tio meu de ir, né? De acompanhar um evangelismo no presídio. E aí, eu lembro de um rapaz, eu não chegaram a dizer nomes, né? Aí, em uma das celas, o rapaz, ele disse assim, não, rapaz, é perca de tempo. Eu tô aqui porque eu escolhi, certo? E aí, Deus não vai me querer mais. Ele fala bem assim, não vai querer mais. E aí meu tio ele chega e fala. Ele diz, olha, você pode estar no lamaçal que for, no fundo do poço que tiver. Mas se você aceitar, ele vai lhe tirar de lá e vai limpar você. Né? Aí vem um detalhe que hoje não se prega. Né? Se você vai pregar, você prega pouquíssimo porque não dá oportunidade. Que é o seguinte. Você vai sair do poço. Mas você não vai sair, você vai sair do poço, você vai sair da lama, mas isso não quer dizer que você vai ter paz. Sim. Certo? Hoje a gente vê uma pregação muito de paz, né? Você virou crente, é mil maravilhas. E não, é ao contrário. Quando Jesus ele deixou lá Mateus, creio que 17:33, se não me engano, quando ele deixa aquele verso que no mundo nós íamos passar por aflições. Tereis aflições. Né? Então ele não disse que ia ser fácil. E ainda o fato dele dizer assim, olha, se vocês morrerão em meu nome. Né? Então há um peso sobre isso. Então, quando lá nesse cárcere, ele falou isso. Agora o que acontece? Você vai ser resgatado da prisão do diabo. Né? Então o que acontece? Se você fugir daquilo, que vai acontecer? A polícia vai atrás. Né? Então vai acontecer o mesmo. Quando Deus lhe tirar, você aceitar, Deus estendendo a mão para você e você aceita, certo? Então você vai ser tirado desse poço. Você vai ser tirado dessa prisão. Mas não pense que vai ser mil maravilhas, porque o diabo vai mover os infernos para tentar fazer você voltar para essa prisão. Então eu digo para você o seguinte: tenha força. Você quer sair, saia, tenha força. E se mantenha firme no que o Senhor colocar no seu coração, para que você não volte para essa prisão. Né? Então, que aí hoje só prega mil maravilhas, né? As coisas agora, Deus é maravilhoso, Deus é isso. Deus é bom e a sua justiça, Deus não é justo mais. Ele só é bom, né? Né? Ele só é bom. E aí a gente vê isso, tipo assim, que José, ele se manteve nesse sentido, né? Ele sabia o lugar que ele estava, mas ele não deixou de fazer segundo a vontade de Deus. A obediência, né? Porque, exemplo, por que ele era um bom administrador? Porque ele obedecia. É que, na verdade, José estava dentro do presídio, mas não deixou o presídio entrar nele. É uma frase bem... É a questão, eu estou aqui, mas não sou do meio. Né? Eu estou, mas não sou do meio. Exatamente. Justamente. Mas não faça parte. Esse quando a gente diz assim, olha, esse não é meu lugar. Sim. Eu estou aqui porque eu não tenho como sair. Mas não é meu lugar. Então ele não deixou que nada, não seria nem só a prisão, é o todo. É todo. Não deixou que nada do que aconteceu com ele o abalasse. Sim. Né? É claro que aqui na prisão, ele agora ele tem ainda
a assistência de Deus. Então, há um auxílio para que ele não, vamos dizer assim, para que ele não surte. Né? Há um auxílio para que ele não surte. Que ele diz, olha só, eu vou assistir a ele agora que a gente vai começar, agora que o negócio vai começar a andar aos meus planos, né? Vamos parafraseando isso aí, né? Sim. E aí quando a gente vê que nesse presídio, aí a gente encontra, né, a história do padeiro e do copeiro. Né? Que aí ele vai, deixa eu ver aqui, 39... Vamos lá pro 40, né? Que isso aí, 40. Verso 23 e no primeiro do 40. Isso. Né? 40, foi o 20, 22, 40, verso 8. Pronto, 8 aqui. No 40, verso 8, fala assim, ele respondeu, tivemos sonhos estranhos, e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhes explicou, e é Deus quem dá a interpretação. Todavia, contai-me o sonho. Né? E aí a gente entra nessa parte dos sonhos que é bem interessante. Sim. O verso esse 8 e o 14, que o 14 diz assim, contudo, ele conta o sonho, né? E depois dele contar os sonhos, ele fala o seguinte, contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tenha a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Né? Ele conta o sonho e ele repete. Agora veja, um detalhe aqui desses sonhos é o seguinte, o que levou José a ser odiado pelos irmãos foi contar o sonho. Sim. E aqui ele está interpretando sonhos. Olha, veja só que coisa. E agora veja o ponto-chave do sonho. São dois sonhos, um sonho é bênção e outro sonho é maldição. Porque um vai trazer vida, outro vai trazer morte. Sim. Mas ele mesmo assim ele não deixou. Ó, o sonho é esse. E aí ele deixa claro, olha, não é Deus, que dá a interpretação do sonho, né? E ele tá falando, a gente fala assim simples pra gente, só que vamos lembrar que esses homens, eles eram o quê? Egípcios. Os egípcios são mais de 12 deuses. Né? É um deus para cada tipo de situação. Então, ele tá falando do Deus dele, que a gente volta. Lá dentro, houve-se conversas de entender quem é o Deus dele. Né? Quem é esse Deus que Jesus está falando? Que não é o Deus dos egípcios. Né? Isso fica claro na narrativa. Né? Sim. Na história. Que eles não tinham conhecimento. Eles sabiam que José tinha um Deus que não era o Deus deles. Para eles era um Deus desconhecido. Era um Deus desconhecido também. Tem outro Deus que não é. E aqui, né? Eu até acho interessante que nessa Bíblia daqui, alguns momentos usa a expressão Yahvé. Só que aí a palavra Yahvé não existia ainda aqui. Não. Porque Yahvé só existe lá só com Moisés, né? Aí é até um cuidado assim da parte histórica que a gente tem que ter para não se perder. Então, eles viram essa parte de contar os sonhos, José os interpreta, né? E aí acontece. O que acontece tem que acontecer, né? Que um morre e o outro é tomado de volta para o faraó. Mas José é só um escravo preso, né? E não foi lembrado. E aí veja. Agora, observe só, não esqueça o raciocínio do senhor. A gente observa assim, que nesse momento aqui, José já tinha interpretado o sonho, claro que direcionado por Deus. Sim. Ele pediu que apenas quando o copeiro lá estivesse diante do rei, lembrasse dele. Mas o que é que a gente entende aqui? No momento do sofrimento, José teve ali, né, foi usado por Deus, né, no auxílio de dar aquela interpretação, mas no momento que agora o copeiro chega diante do rei, mesmo depois de tudo que o rei chegou e já deu livramento a ele de morte, mas ele não lembrou de José. Aí a gente vai por exemplo, a gente vai ler a história, algumas pessoas vão ser sarcásticas em dizer o seguinte: ele não estava com vida difícil não, porque ele estava gerenciando a prisão. Né? Tem gente que vai dizer que... Eu já ouvi isso, na verdade. Quem sabe se até ele mesmo não teve esse... Eles falam que a vida de José foi difícil. Foi não, ele gerenciava a prisão. Mas ele não deixou de ser um presidiário. Ele não deixou de ser escravo. Ele não deixou de ser escravo. Ele não deixou de ser preso por um crime que ele não cometeu. Né? Então, é frustrante. Entendeu? É uma frustração que a gente teria.
né? A gente se chateia e se frustra porque passou na porta, o irmão não deu paz do Senhor. A gente se chateia porque o fulano e tal teve o cargo, mas eu sou mais apto para isso do que fulano. A gente se chateia com essas coisas, né? Imagina José preso por um crime que não cometeu. Escravo porque seus irmãos tinham inveja dele. Agora nós vemos aqui, me veio um versículo aqui agora quentinho, para eu não esquecer ele. Eu não sei aqui onde ele está escrito, mas ele está escrito. E para como a gente vê o amor de Deus para conosco, né? Então a própria palavra diz que Deus, ele não tem culpado por inocente e nem inocente por culpado. E a gente vê aqui que o próprio Deus, ele sabia que José estava diante de toda a situação, mas que José, ele era inocente. Exato. Né? Então eu creio que isso foi também a mão de Deus que deu essa assistência em todos os requisitos que José passou, para que ele chegasse e alcançasse no propósito que Deus tinha para a sua vida. Né? Aí, a partir daqui, a gente começa já a poder, eu entendo assim, historicamente, a partir desse momento que Deus fala, que Deus colocou bondade e graça ao carcereiro, que é aonde os planos que Deus tinha para conseguir salvar o povo, para salvar Jacó, começa a funcionar. Desculpa. Palavra errada. Começa a acontecer. Sim. Né? Quer dizer, como se tivesse dado errado, né? Não é isso não. De misericórdia. Começa a acontecer, né? Por quê? Porque é desses sonhos que ele revela, né? Que ele traz o discernimento, que mais na frente ele vai ser lembrado. Mas ele, em nenhum momento ele deixou de fazer. O ponto-chave ele não deixou de fazer e de falar aquilo que tem que ser falado. Não, né? se omitiu em nada. Ele não se omitiu em nada. Sabendo ali que poderia, né, sofrer um dano por dizer que o cara iria morrer, né, que um dos sonhos era de morte, mas não sei, ele falou. Aí eu achei interessante que nenhum filme que eu assisti sobre José, esse cara aqui foi acusado, chicoteava ele. Aí eu lendo, eu falei, moça, mas cadê a parte do chicoteio? Não tem, né? Não tem. Justo. É um cuidado que a gente tem que ter. Sim. Ele contou o sonho e aí ficaram lá, o outro ficou triste ou não aceitou o sonho, ninguém sabe o que aconteceu. No entanto, o que veio acontecer, 3 dias depois ele morreu. E o outro foi lá, e o outro esqueceu dele, né? Mas Deus, exemplo, por mais que você faça o que é certo, você traga bênção sobre as pessoas, o importante é saber que Deus nunca esquece de você. Não. Ele sempre está ali presente. E aí a gente fala assim, a bênção está demorando. Não, a bênção ela vem no momento certo. No tempo certo. No tempo de Deus, não é no meu tempo, né? É um cuidado que a gente tem que ter. Aí a gente vai lá agora, 48 para o 41. Que aí é a chave, né? É a frase que acabou de dizer, né? Deus não se esqueceu de José. Né? É o título, né? Sim, é o sim, títulozinho chave do 41 na minha Bíblia. 41, a gente vai lá para o 38. 38. 38. Sim. A gente já vai descer lá para o 38, porque o que acontece? Toda essa narrativa aqui o sonho, né? O faraó contando o sonho. As interpretações. Aí pedindo interpretação, que ninguém entendia, né? Então ele tinha os magos, os videntes. Os videntes, né? Os intérpretes, ninguém soube interpretar o sonho do faraó. E aí, ele é lembrado. A lembrança de José. Ele é lembrado, né? José é lembrado. Tudo no tempo certo. Tudo no tempo certo. E aí, cadê? Deixa eu ver aqui, viu? Que eu acho que eu pulei uma parte aqui. Isso. É o 38, né? E portanto, porque aqui já fala que o sonho, Faraó conta o sonho, José interpreta o sonho, né? Dizendo que que seriam 7 anos de fartura, né? 7 anos de bênção, né? E aí eu vejo o ponto da humildade de José. Porque o texto fala assim, e portanto o faraó proclamou diante das... Não, antes, né? O 35. E ajunte toda a comida desses bons. O 35 é José falando para o faraó o que fazer. Ele já dando a instrução. Ele conta, ele interpreta. Interpreta, né? E já dá a instrução de como ele deve agir. Lá, ele começa assim no 31, né? Sim.
Desculpe, no 32. O sonho veio a Faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e se apressar em realizar o que determinou. E aí e concluiu José. Agora, portanto, que o Faraó, aí ele, né? Veja, quando é direcionado por Deus, você não pede autorização, porque sem seguir a história dos egípcios, ele não poderia falar isso sem antes o Faraó dizer assim, o que você acha que poderia fazer? Sem autorização. Exatamente. E na narrativa que você mostra que ele fala assim, olha, e concluiu José. Ele trouxe a interpretação do sonho e concluiu, né, dizendo para Faraó o que ele deveria fazer. Veja, um escravo presidiário dizendo para um Faraó o que é que você vai fazer. Né? Veja só Deus para fazer essas coisas. A noção que José tinha do que é proteção divina. Sim. Né? Agora, portanto, que o Faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o Faraó haja e institua funcionários, supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita dos egípcios, do Egito, né? Durante aproximadamente 7 anos de fartura. Né? Ele deveria reunir todos os viveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo que sob controle do Faraó será armazenado na cidade. Manda fazer os estoques, né? Então, a função dele é só revelar o sonho. Ele não poderia falar isso, mas ele entende que Deus, como ele começa no 31, que ele fala, né? São 2 sonhos porque Deus já falou, então ele entendeu que era Deus que estava colocando algo ali, explicando para Faraó para salvar o povo. Né? E aí ele fala, olha, o senhor vai ter que fazer isso. E aí onde entra o verso de Faraó, né? Que agora onde eu falo assim, a chave vira, né? Onde as portas se abrem para ele, né? Que ele se torna o governador, né? E portanto o Faraó proclamou diante de sua corte e oficiais, encontraremos um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus. Ele já reconhece. Aí olha o detalhe, quando ele fala Espírito de Deus, ele não está falando dos deuses egípcios. Não. Ele está falando do Deus de José. De José. Porque a narrativa é sobre José. É sobre José. Né? Então o Faraó declarou a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossa terra. Já declarou, então. Ele tem, veja, ele tem... Texto lindo esse. Coisa maravilhosa. Ele tem, o Faraó, né, ele tem um grupo de magos, né? Na expressão do tempo, né? De feiticeiros, magos, que é um grupo de pessoas, aproximadamente entre 5 e 10 homens, para cada divindade. Então, naquela sala ali não tinha menos de 100 pessoas para interpretar um sonho. E pessoas de confiança, porque eles criam uma concepção, né? E tinha o conceito de serem pessoas que foram escolhidas por divindades. E lembrando que o Faraó é tratado como Deus, né? É como se fosse o Deus Ra, o Deus maior, certo? E mesmo assim ele fala, não encontraremos aqui um homem com tal sabedoria. Imagina. Senão, tu que tem a impressão deles. Eles, mesmo ali, eles conseguiram compreender que há um Deus acima do Deus deles, né? E aí, a chave de José vira. Agora ele é apresentado, né, como governador do Egito, né? E aí, quando ele dá um novo nome, né? Ele é apresentado, né, como Zenat Panaim. Sim. Zafenat, né? Paneia. Zafenat Paneia, que é o nome de... Chamou o Faraó o nome de José, Zafenat Paneia. E dele por mulher, Asenat, filha de Potifar. Olha. Aí veja quem é o ponto que vai. Né? Quem é a esposa dele agora? Um detalhe, a esposa dele é a filha de Potifar. Diga. O homem que colocou ele na prisão, né, é honrado, né? Porque tipo, como agora ele é governador do Egito, ele governa o Egito. Então, quem se casar com ele tá bem. Tá bem. Entendeu? É um elogio. Exatamente. É um elogio. Então, e o Faraó dá a filha de Potifar. Então, para Potifar foi uma bênção. Foi. Né? Foi uma bênção isso aí.
né? É um detalhe que a gente vai ter. E veja, ele poderia dizer assim, eu não quero essa, porque esse cara me colocou na prisão. Mas ele ainda assim descansou em tudo. Ele falou, não, vocês estão me dando, tudo bem. Ele deixa claro que, né, ele aceita e segue a vida. Nós vemos uma coerência aqui muito grande em José, né? Em que sentido? O senhor narrou algo assim muito importante, porque ele poderia ir chegar para o próprio faraó e dizer, como é que eu vou aceitar? A filha do Né? cara que me colocou na cadeia. Foi esse homem que me colocou aqui. Exatamente. Não, eu vou escolher outra. Agora ele já estava num patamar Isso. totalmente diferente. Ele poderia optar, mas aí o ponto que é, eu entendo, eu acredito, né? Que aqui ele já estava entendendo os planos de Deus. Sim, sim. Aqui ele já estava compreendendo. Mais na frente que a gente vai ver o ponto-chave, ele diz assim, olha, aqui que ele lembra assim, olha, não, então isso aqui foi Deus. Né? Mas até aqui assim, olha, não, há um propósito de Deus, né? E aí eu não vou julgar, aí eu não vou culpar ele pelo erro dele. Não. Ele mantém essa atenção, né? E esse cuidado. Ele não fez como o Adão, né? Mas, senhor, essa aqui foi a mulher. Isso, né? Ele não apontou culpados. Ele falou, não, tudo bem, Tudo bem, que venha, né? E aí é um detalhe também, além de ser filha de Potifar, essa filha de Potifar, né, é sacerdote de homem, né? Então há um cuidado que, tipo, é uma pressão de o Deus Sol, é um dos deuses maiores. Aqui ele coloca como homem o Deus Sol, que é uma das maiores divindades apresentadas. Sim. Né? Que aí a gente, na linguagem seria o Ra, né? Que é o Deus Sol. Mas na tradução, por causa do hebraico que muda. Mas aí é o por menos da história. É o por menos da história. E aí veja, ele poderia recusar, mas não, ele deixou, não se incomodou, ele entendeu, né, o propósito. E aquela pessoa que o colocou na prisão foi quem foi abençoada por nesse sentido, né? E aí ele tem os filhos, né? Tem a narrativa, né? Acaba tendo os 2 filhos. E aí vem agora o momento que é quando ele vai se encontrar com os irmãos. Aí foi que foi um momento Agora, categórico. quando a gente lê, não sei, o costume de ler livros, né? Aí esses romances, né? Livros de história. Esse momento é o momento que a gente para e pensa bem assim, agora ele vai se vingar. Né? Porque ele tinha tudo. Ele teve, agora eu tô com o poder nas mãos. Meu irmão, agora vocês vão pagar por tudo que eu sofri, né? Mas não. Ele coloca assim, vamos ler para não repetir o contexto. Vou pular passos, pular etapas. O verso 9, né? Do 42, né? No 42, eles ficam sabendo que o povo que já estão, né? Já passou mais de 7 anos aí, agora já estamos nas vacas magras, né? E aí Jacó sabe que o povo do Egito está vendendo, estão vendendo os alimentos. E aí vão lá e comprem alimentos, né? E aí no verso 9, é o 9, meu pai? É o 9. É o 9, Então aí ele se encontra com os... Vamos pro 7. Logo que viu seus irmãos, José os reconheceu, mas agiu como se fossem estrangeiros, né? Como se fossem estrangeiros, para que eles falou durante... Desculpe, me perdi aqui. Logo que viu seus irmãos, José os reconheceu, mas agiu como se fossem como se fosse estrangeiro, né? Para eles, ele falou duramente, e os inquiriu, né? E os inquiriu, de onde vens? E eles responderam, da terra de Canaã, para comprar víveres, né? Aí é o Senhor. E ele começa a indagar. Vocês são... Aí começa a dizer, não, vocês são espias, né? Quem manda 10? Agora, meu irmão, o que eu fico aqui, analisando aqui nesse texto, no versículo de número 8, e já iniciando do 7, a gente observa que assim que José bateu os olhos nos irmãos, Ele reconheceu. Agora, será se os irmãos não reconheceram porque José já estava num patamar elevado ou porque eles de fato realmente não reconheceram? Eu entendo que não reconheceram porque não é verdade? Os egípcios eles têm vestimentas diferentes. Diferente, né? Eles têm uma que esconde o rosto, eles têm cada cargo tem um desenho na face.
Né? Então acabava que realmente isso era possível, eles não Eles reconhecerem. não reconhecer. Né? E lembrando que é um grupo que não era de costume, as vestimentas eram outras. Né? Os egípcios têm o hábito de raspar as cabeças. Depois de muitos anos. E aí vem um ponto, veja, José ele tinha 17 anos. 17 anos. Certo? Ele foi nomeado governador com 30. Já 13 anos passados. Só que ele encontra com os irmãos na seca, 2 anos depois da seca. Então são 7 anos de fartura, com mais 2 anos de seca. 9. Aí são 9 mais os 13. Já dá 22 anos. 22 anos depois. Então faz sentido eles não lembrarem. É. E aí vem a parte da vestimenta, passou os tempos. E lembrando, tipo assim, eu não vou esperar ver meu irmão, que era um escravo. Já morreu. Esse 22 anos ninguém 22 anos, ele não vai estar aqui como governador. Justamente. Né? Mas José conhece. E aí o maravilhoso é que então José se lembra dos sonhos que tivera e respeita a respeito deles, né? E os questionou: vós sois espias. E para verificar onde nossa terra está desprotegida que vieste. Então ele começa a fazer isso aqui. Quando chega a esse ponto, eu já penso o seguinte, eu já penso assim, pronto, é a deixa, né? Ele vai vingar agora. Agora ele vai trazer um peso. Mas não. Se a gente vai discorrer o texto e a gente vai perceber que ele começa a fazer isso para ter justificativas para trazer toda a família para junto dele. Toda a família. Então ele não faz isso, por mais que alguns vão dizer assim, não, ele fez que ele queria se vingar, não. Mas deve ele perguntar, olha, então você tem pai, né? Se você tem pai, então quem é seu pai? Quem né? são seus irmãos? Então aí tem um irmão, eu falei, então você tem que confirmar que você é meu espia. Né? E agora, então traga seu irmão. Se você trouxer seu irmão, aí fica um preso e passa-se mais 2 anos. Aí eles voltam novamente. Né? E já voltam com o Benjamim. E aí é onde vem a questão de Rúben, lá no 42:21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava-nos, porém não ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. Né? Aí, esse texto aqui, ele vai porque José pede, né? Que tragam Benjamim. Que é o irmão mais novo. Que é o irmão mais novo. E é o irmão da mesma mãe, né? E aí então há um peso, ele sente um peso. E o Rubens sente esse peso de maneira mais forte. Que ele fala, Rubens acrescentou: não vos recomendei para não cometermos tamanha falta contra o menino, né? Mas vós não me ouvistes, e eis que se pede conta de seu sangue. Veja que Rubem acredita que ele está morto. Sim, aqui ele já tem a convicção. Rubem ele traz como se ele, não, nós matamos ele foi escravo e nós matamos ele. Né? Ele foi escravo, vendemos ele, mas tipo, ele está morto. Então Deus está pesando a mão dele sobre nós agora e vai tomar mais um irmão nosso. Sim, né? que seria no caso o Benjamim. Que é o Benjamim. Benjamim. E aí daqui por diante a gente vê só de maneira de falar, né? Aí agora a gente entende o propósito de Deus, né? Agora fica mais fácil entender por que tudo que ele passou. Sim. Nós entendemos o propósito de Deus, que tipo, tudo aconteceu para que Deus salvasse o seu povo escolhido, né? Que aí eles trazem Benjamim e José se apresenta, né? José se apresenta para eles. Deixa eu ver aqui, eu tenho 25 aqui, um detalhe do 25 aqui. No verso 25, né? José deu ordens de encher... José deu ordem de encher... Sacos de trigo, de encher de mantimento suas sacas, né? E restituir o dinheiro, né? Para eles voltarem. Né? Que eles voltam para eles voltarem para o Egito, já há mais condição de trazer o Benjamim. Né? E aí eles ficam preocupados, né? Claro, né? Eu paguei o dinheiro todo está ali. Vão dizer que nós somos... Já acham que nós somos espias. Que nós viemos aqui para invadir a terra. Né? E agora, o dinheiro que a gente pagou está aqui. Está aqui no Então, saco. houve essa preocupação. E veja a prova que eles mudaram. Que quando eles chegam, eles contam para o pai. Pai, o dinheiro que nós pagamos
veio nos sacos. Então, não, esses 12 homens, esses 10 homens não são mais os mesmos. Sim. Eles aprenderam. Né? Então, houve uma mudança neles, que agora eles são mais corretos. Mais corretos. São mais corretos. Então, houve uma proteção ali nesse sentido para eles. Né? E aí eles vão... Há um peso que o Rubens ele fala, olha... Tá encerrando, né? Nem olha pro tempo, né? Misericórdia. Foi rápido demais. Foi rápido. Aí, mas a gente consegue concluir bem. A gente vê que o Rubens, ele fala assim, olha, vamos levar o Benjamim. Mas não se preocupe, porque se por acaso aconteceu com o Benjamim, eu lhe dou os meus filhos. Né? Não é a mesma coisa, é claro. Mas para eles, para o costume hebraico, né? Judeu, isso era comum. Então, eles conseguem trazer o Benjamim. José, ele se apresenta para os seus irmãos quando vê o Benjamim, que aí ele não se aguenta. Né? O texto mostra lá no 43, né, que é o retorno do Egito, ele lamenta, né? O choro dele é tão grande que todos ali ao redor escutaram o seu choro, em saber que o pai estava bem. Né? E aí daqui em diante nós vemos tudo que faz sentido, né? Que aí o Benjamim, ele encontra com o Benjamim, ele pega um saco para que Benjamim ficasse preso, com justificativa de fazer com que todo o povo venha. Né? E aí ele se apresenta, né? No 45, ele se revela para seus irmãos. E esse se revelar para os irmãos, ele prepara o almoço, ele prepara o jantar para eles, um banquete, na ordem, né? Os irmãos tudo ali na sua ordem. E aí ele fala, olha, eu sou José. Né? Aí veja o temor, né? Então disse José a seus irmãos, aproximai-vos de mim. E eles no 45, 4, né? E eles se aproximaram e esclareceu, eu sou José, vosso irmão, que vendeste para os egípcios. Mas agora não vos entristeceis, nem vos amedrontais, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Veja, então, aí ele vem, há 2 anos de fato que a fome se instalou, né, na terra, e ainda havia mais 5 anos sem semeadura e colheita. Aí que ele faz para que o pai traga. Mas ele entendeu, né? Ele entendeu o sofrimento. Ele entendeu a luta que ele passou. E é interessante que, além dele entender, ele entende agora. Mas, mesmo sem entender, ele não deixou de obedecer. Sim. Ele se manteve firme na obediência. Aí a gente com José, o nosso aprendizado diário. Gente, é o crucial. Obedecer. E aí a gente vê vários textos da Bíblia narrando, e um dos mais que gerou um grande impacto foi: obedecer é melhor do que sacrificar. Né? E a gente vê a proteção divina sobre José na obediência. Porque, veja, se José desobedecesse em algum desses pontos, é claro que Deus poderia fazer outra coisa, mas demoraria mais, né? E as 12 tribos poderia não acontecer, porque eles morreriam de fome. Né? Então, a obediência, ela não faz só que você seja protegido por Deus, mas toda a sua descendência. Toda a sua descendência. Né? Todos aqueles que estão ao seu redor. Sim. Né? Então, José, ele escravo, prisioneiro, inocente, né? Mas se manteve firme por meio de tudo que passou, por todas as frustrações que teve. Deus o protegeu, Deus o guardou, né? E ele através da obediência dele às leis morais de Deus, né? Ele conseguiu salvar uma nação. Né? Toda uma nação. Que hoje é a descendência, né? As 12 tribos, literalmente, né? Que é o espelho para a vinda do Messias. Né? Dessa obediência de José salvou toda uma linhagem a chegar em Jesus, né? E de Jesus chegar a nós como servos, né?
que buscamos, esperamos agora essa sua vinda, né? A vinda de Cristo para nos salvar. Mas veja, a crucialidade de tudo é a obediência. Obediência. Obedecer, Eu independente de qualquer coisa. Eu tenho um ditado, isso não é bíblico, né? E eu aprendi, e eu sempre cito isso, e a gente observa que o nosso princípio, na escola a gente aprende o ABC, né? Olha, na escola o nosso princípio é ABC. E com Cristo o segredo é obedecer. Quem obedece tem vitória. Isso. Né? Quem obedece tem a mão de Deus em seu favor. A desobediência, ela nos traz algo que causa algo tão destrutivo que, se a gente refletisse, a questão de hoje em dia, Auxiliar Denis, se eu reafirmo isso aqui nesta tarde, é que as pessoas lêem a Bíblia, eles não meditam, né? E nós vemos que lá no Salmo 1, né, no versículo 3, né, a Bíblia diz que nós temos que meditar na lei do Senhor dia e noite, né? E nós seremos como uma árvore plantada junto de um ribeiro de água, cujas folhagens no devido tempo ele dá o seu fruto. Então não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. A mesma coisa esse ditado que as pessoas têm bem assim: não conte os seus sonhos para ninguém. Você vê, José, ele contou o sonho para o irmão, ele foi preso, mas o propósito de Deus não deixou de não se cumprir na vida de José. Porque quando Deus tem um propósito, pode se levantar quem for, mas as promessas de Deus, o propósito de Deus, ele vai se cumprir. Eu gosto de lembrar as pessoas do ponto de vista assim, vocês lembrem dos projetos que Deus profetou sobre a sua vida. E aí, tudo que Deus profetou sobre a sua vida, o que você tem que ter agora é o quê? É obedecer e permanecer. Permaneça na presença de Deus, independente de qualquer coisa. E obedeça ao que Deus tem, o que Deus nos ensina. Que aí sim, tudo vai se cumprir. É o 2 Crônicas 7:14. Se meu povo se humilhar perante me obedecer, eu virei do céu e o abençoarei. Então, glória. É o obedecer. Se mantenha firme, é claro, né? E obedeça os princípios de Deus. A gente vê isso em José e vemos trazer essa experiência para nós. Amém. Então temos uma tarde abençoada, né? Já passamos do horário aí 2 minutinhos, né, Gabriel? Viu? Passamos. Desculpa aí pelo excesso. 2 minutinhos, mas o texto tá tão maravilhoso. Então, nesta tarde, já queremos agradecer aqui, né? Primeiramente a Deus. Exato. Segundo, eu quero agradecer aqui ao auxiliar Givanício, a nossa irmã Rose, pela confiança, né, de nos ter dado nessa tarde, tá aqui apresentando o podcast, pregando o Evangelho através da sua história. Quero agradecer também aqui a presença do senhor aqui, foi uma alegria muito grande, foi um aprendizado, e é isso que é maravilhoso. Sim. E eu creio que isso é o que deve haver entre os irmãos, independente de cargo, de placa de igreja. A gente observa que o salmista, lá no 133, primeiro, ele deixa isso claro para todos nós, que o bom e quão suave é que os irmãos vivam nesta união, né? Aqui nós não denominamos placa, nem cargo, nem nada, nós falamos do amor de Jesus. E o segredo para que a gente mantenha firme, mas para que a gente alcance os propósitos de Deus, a gente tem que perseverar até o fim. Nós vemos que para José não foi fácil, mas ele perseverou. E por isso o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Né? Exatamente. Então, eu louvo a Deus. Amém. Por todos aqueles que nos acompanhou nesta tarde, né? Isso. E no próximo domingo tem muito mais em nome de Jesus. E no sábado tem também em nome de Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe. Quero pedir ao senhor que ore finalizando. Sim. Em nome de Jesus. Já vamos finalizar, viu, Gabriel? Senhor Deus, Pai, agradecemos ao Senhor por esse momento, Pai, de aprendizado sobre a vida de José, Deus. Damos graças, Senhor, por nos permitirmos chegarmos aqui para falar, Deus. E, Senhor, apresentamos também, Senhor, cada um dos ouvintes que ouviram, Senhor, que assistiram neste momento, e os que vão assistir, que também serão, Pai, abençoados com a Tua palavra. Que venham ter discernimento, Pai, e sabedoria quando estiverem lendo, Pai, e refletindo sobre a palavra de Deus. E que venha, Senhor, nos dar força, Senhor. Venha nos dar essa assistência que o Senhor deu a José, Pai. Venha trazer também sobre nossas vidas, Pai, para que não venhamos nos desviar, Senhor, e sim continuarmos firmes contigo, Pai. Abençoa, Senhor, nossas vidas, Senhor. Abençoa, Pai, a cada um que atua nessa rádio, Deus, que o Senhor venha estar protegendo, Senhor, guiando e mantendo no foco de servir a Cristo, Pai. Damos graças, Senhor, por tudo, pelo poder que há no sangue do Teu Filho Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém.
Anote meu número aí, é Eu auxiliar. tenho aqui no grupo. Ah, já tem? É. Pronto.